dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Aluno do coração, seja mais que bem-vindo a esse nosso encontro em que trataremos do regimento interno da Câmara Municipal. Na aula passada, nós começamos a enxergar o vereador lá na Câmara e vimos que o modo com que ele leva as questões para serem deliberadas é através das chamadas proposições. Vimos que existem proposições que estão diretamente ligadas à função normativa e outras de natureza diversa, ligadas, por exemplo, à função própria do Legislativo, que é de fiscalizar o Executivo. Pois bem, agora é o seguinte, para que o vereador possa exercer a sua função com um único comprometimento com o interesse público, sem qualquer amarra com qualquer outro interesse próprio do governo, alguma coisa assim, é necessário que o vereador tenha algumas garantias. E a garantia mais importante dada ao vereador, que é similar ao sistema de imunidade previsto na Constituição Federal para o parlamentar do Congresso, o deputado e o senador, é o que vamos chamar aqui de imunidade parlamentar do vereador. Por que eu chamo de imunidade? Ele está imune. Imune a quê? Imune à responsabilização civil. Então, são circunstâncias que não se pode depois exigir do vereador uma reparação de danos qualquer. Imune a um processo penal. Então, não se pode, por essas razões aqui que eu vou apresentar, imputar ao vereador qualquer responsabilidade criminal. Ele não vai responder, a princípio, um processo civil ou um processo criminal por aquilo que ele fala, pelo seu voto, pelas suas ideias, por aquilo que ele expressa no exercício do mandato, beleza? Como que é dito isso no regimento? Artigo 20. É respeitada a independência dos vereadores no exercício do mandato por suas opiniões e votos, não lhe sendo, porém, permitido em seus pronunciamentos, pareceres ou proposições usar de linguagem antiparlamentar ou contrária à ordem pública e à ética parlamentar na forma do parágrafo 3º do artigo 140. O parágrafo 3º do artigo 140 nos dá uma referência, nos dá um norte do limite admissível. Aí você tem lá, não será autorizada a publicação de pronunciamentos que envolverem ofensas às instituições nacionais, propaganda de guerra, de subversão da ordem política ou social, de preconceito de raça, de religião ou de classe, que configurarem crime contra a honra ou contiverem incitamento à prática de crimes de qualquer natureza. Então, se houver qualquer pronunciamento no sentido desse artigo 140, parágrafo 3º, eu vou considerar como abuso, mas de modo geral, o vereador é imune. Sendo a prática, constatada a prática do abuso, aí não, ele poderá sofrer sanções. Eu trouxe aqui uma decisão do Supremo Tribunal Federal que agrega informação a essa imunidade, Veja bem, o que aconteceu, me parece, foi uma cidade do interior de São Paulo. Um vereador estava na tribuna e desceu a lenha no coleguinha, outro vereador. O outro vereador não se sentiu incomodado e ofendido, entendeu que as ideias que foram externadas pelo colega extrapolaram a função de vereança, extrapolaram a função do próprio mandato e entrou contra ele com processo. Não sei se na primeira e na segunda instância, só sei que num primeiro momento, judicialmente, o vereador que supostamente teria proferido as ofensas foi responsabilizado. Só que aí ele não aceitou essa condenação e foi até o Supremo Tribunal Federal dizendo: olha, Supremo, olha isso aqui para mim, eu não posso ser condenado civil nem penalmente, porque eu tenho também a imunidade parlamentar do vereador. O Supremo Tribunal Federal disse que sim, que ele estava certo. E nessa decisão eu tenho informações importantes acerca do limite dessa imunidade. Veja, nos limites da circunscrição do município e havendo pertinência com o exercício do mandato. Então essas duas coisas são importantes. Nos limites da circunscrição do município e havendo pertinência com o exercício do mandato, correto? Para que eu possa invocar a imunidade parlamentar que está lá no artigo 20, é necessário isso aí. Vamos supor que eu sou vereador, beleza? E eu estou lá na praia de Porto Seguro, Nós temos alunos em Porto Seguro, Eu recebi já manifestações aí de uma aluna de Porto Seguro, E aqui vai meu abraço. Nós temos aluno lá. Eu estou lá na praia de Porto Seguro, sou vereador, tá? Vereador, estou lá de tanga e tal, Todo sexual, coisa tal, com água de coco na mão. Aí vem uma imprensa, não sei de onde, e começa a me fazer perguntas sobre o meu trabalho aqui. Aí eu pego e começo a descer a lenha no coleguinha.
Será que desse fato eu posso ser responsabilizado? Posso. Essa imunidade não me alcança. Uma das coisas que o Supremo Tribunal falou é o quê? Nos limites da circunscrição do município, né? Nos limites da circunscrição do município. E outra coisa, e havendo pertinência com o exercício do mandato. Então tem que observar as duas condições aí. Mas é óbvio que essa imunidade não exclui a possibilidade de punir o vereador por sanções. Olha o final do texto que eu coloquei para vocês, que assegura ao próprio Poder Legislativo aplicações de sanções por eventuais abusos. Tranquilo aí? Então, um ponto importante dessa parte da matéria é, sem dúvida nenhuma, a imunidade parlamentar. Junte o texto do artigo 20 ao artigo 140, parágrafo 3º, e essa explicaçãozinha aí do Supremo Tribunal Federal, beleza? Outra coisa que é importante também, olha, o regimento ele estabelece algumas vedações ao vereador. E é legal você entender qual é o fundamento dessa vedação, para que essa vedação? Essa vedação visa excluir o tal conflito de interesse. O que é um conflito de interesse? Deixa eu falar uma situação que não tem nada a ver com a matéria, só para você entender, permite? Então, ó, nós vamos falar agora de conflito de interesse, eu quero que você entenda. Por que você acha, por exemplo, que a Constituição Federal não permite que um brasileiro naturalizado seja presidente da República? Por que para ser presidente da República, dentre outros cargos, mas aqui para você entender, para ser presidente da República, por que ele tem que ser brasileiro nato? Porque vamos supor que a gente coloque aqui um brasileiro naturalizado, mas que se naturalizou e apaixonou pelo país, até que surge um conflito, uma questão de um contrato internacional entre o Brasil e o seu país de origem. Você, brasileiro, será que ficará tranquilo? Será que você vai pensar assim, não, com certeza ele vai agir conforme os interesses do Brasil? É óbvio que não, a gente vai ficar na dúvida. Do mesmo modo, se eu permitir que o vereador, depois de diplomado ou depois de tomar posse, se encontre ainda em algumas situações, a gente vai ficar na dúvida, será que ele agiu pelo interesse público ou interesse próprio? Será que ele agiu pelo interesse público ou defendendo a empresa que ele representa? Então, para evitar esse conflito de interesses é que existem as vedações. E existem vedações que operam desde a diplomação, já outras a partir da posse. Vamos ver, artigo 22. É vedado ao vereador, primeiro, desde a expedição do diploma, firmar ou manter contrato com o município, e vamos generalizar o resto do texto aqui, ó, qualquer entidade da administração direta e indireta. E além da administração direta e indireta, qualquer empresa concessionária de serviço público, tá certo? Agora tem uma ressalva, salvo quando o contrato obedecer a cláusulas uniformes. Grifem essa ressalva, salvo quando o contrato obedecer a cláusulas uniformes. Professor, explica essa ressalva aí. O negócio é o seguinte, se o contrato obedece a cláusulas uniformes, o que indica? Indica que é um contrato que foi feito daquele modo para o vereador, mas seria feito daquele modo para qualquer pessoa, Imagine, por exemplo, olha, vamos supor que uma empresa particular do município consiga a concessão para prestar o serviço público de saneamento e abastecimento de água. Uma empresa particular, beleza? Quando você recebe o serviço, né, da Copasa, né, aqui em Minas, né, quando você recebe o serviço de Copasa, você fez um contrato com a empresa. Será que o vereador não poderia fazer um contrato? Será que a partir do momento que ele teve o diploma expedido, ele não pode mais receber água da Copasa? Ora, gente, é óbvio que não. Por que ele pode? Porque o contrato para abastecimento de água é igual para ele e qualquer cidadão montesclarense, não é não? Então, não pode se falar em favorecimento pela condição de vereador. Então, cuidado, a primeira vedação é que não pode firmar contrato com o município e com nenhuma entidade da administração pública direta ou indireta ou nenhuma empresa concessionária de serviço público. Qual é a exceção? A exceção é que o quê? Que seja um contrato com cláusulas uniformes. Senão ele não podia nem, por exemplo, se a empresa fosse municipal, como é em alguns locais, aqui em Montes Claros não, né? A Copasa é do Estado, mas tem cidades, inclusive aqui perto, que existem empresas municipais que fazem esse serviço. Já pensou se fosse o caso de Montes Claros, ele não ia ter água potável em casa por ser vereador, então cuidado. Segunda vedação, também é vedado ao vereador aceitar cargo, emprego ou função no âmbito da administração direta ou indireta.
Também há exceção, qual? Ora, se ele assumir o cargo ou emprego por função, através de concurso público, né, é um modo que é acessível a qualquer um. Ninguém pode pensar que há conflito de interesse, porque ele, né, o mesmo concurso a que ele se submeteu, qualquer outra pessoa se submeteria. Então, ele não precisou se vender ou favorecer a empresa, favorecer a entidade para conseguir o cargo. Então, não há que se falar em conflito de interesses aí. Então, guarde isso. Essas são as vedações desde a expedição de diploma. Desde a expedição de diploma, não pode contratar com o município, nem com a administração pública direta ou indireta, ou empresa concessionária de serviço público, nem assumir cargo, emprego ou função, desde a expedição do diploma. No primeiro caso, a ressalva são os contratos com cláusulas uniformes. No segundo caso, a ressalva é aquele cargo ou emprego que se conseguiu por concurso público. Agora, existem outras vedações. Vedações que se operam desde a posse. Olha bem, desde a posse a coisa fica um pouco mais... Aquelas vedações, obviamente que elas permanecem, e essas são acrescidas. É óbvio, né, gente? Você não vai entender que o que era proibido desde a diplomação, a partir da posse passou a ser permitido, não. Aqui continua sendo proibido o que era antes e ainda mais isso agora. Desde a posse, ocupar cargo, função ou emprego na administração pública direta ou indireta que seja demissível ad nutum. O que é ser demissível ad nutum? Sabe os cargos em comissão, que é de livre nomeação e exoneração? Demissível ad nutum é isso, é aquele que se pode demitir sem precisar explicar. Né? Livre nomeação e exoneração são os cargos de confiança. Então, desde a expedição de diploma, eu não posso assumir cargo de confiança. Com qual exceção? Exceção do secretário municipal. E com qual condição? Para eu assumir o cargo de secretário municipal, eu tenho que licenciar do exercício do mandato. Isso acontece com muita frequência. O cidadão é eleito vereador e logo no início do mandato, o prefeito chama ele para ser secretário. Ele se licencia do mandato, o suplente assume e beleza, boas. Outro cargo em comissão, ele não pode acumular com o exercício de vereador, beleza? Vamos lá, letra B. Outra vedação a partir da posse. Exercer outro cargo eletivo federal, estadual ou municipal. Sobre cargo eletivo, eu ainda quero dar outra explicação, tá? Mas por hora fica assim, é vedado exercer cargo eletivo. Outra, ser proprietário, controlador ou diretor de empresa que goze de favor decorrente de contrato com pessoa jurídica de direito público do município ou nelas exercer função remunerada. Então, cuidado, eu não posso ser proprietário, eu não posso ser controlador ou diretor de empresa que goze de favor, que tenha feito um contrato, né, com a administração pública, pessoa jurídica de direito público. Eu também não posso, nessa empresa que estabeleceu o contrato com pessoa jurídica de direito público, eu não posso sequer exercer função remunerada, beleza? Outra coisa que eu não posso, patrocinar causa junto ao município em que seja interessada qualquer das entidades a que se refere à linha A do inciso 1. Quais são essas entidades? Né? Lembra, administração pública direta, indireta ou empresas concessionárias de serviço público. O que é patrocinar causa? É atuar como se fosse um advogado, um procurador, buscar o município para tentar resolver as questões do interesse dessas entidades. Depois que eu tomo posse como vereador, não posso fazer isso, beleza? Então, cuidado com essas vedações aí. Olha bem, sobre acumulação de cargo de vereador, beleza? Vamos tratar um pouquinho de acumulação de cargo de vereador. Isso que eu estou falando está na Constituição Federal, tá? Então, o que o vereador pode acumular? O vereador pode acumular o quê? Olha bem, no que diz respeito a cargo eletivo, ele não pode acumular nenhum. Isso é quase que óbvio, né? Ele não pode acumular nenhum. No que diz respeito a cargo efetivo ou emprego efetivo, ou função pública. Não vou colocar função pública não, né? Por quê? Porque lembra que o regimento falou que
Desde a expedição de diploma, eu só posso ocupar cargo ou emprego que eu tenha assumido por concurso. Pelo conceito que nós temos de função pública, a gente sabe que o acesso à função pública não se dá por concurso, né? Mas veja, cargo efetivo, emprego efetivo, aquele que eu passei por concurso, eu posso acumular, mas com qual condição? Desde que seja compatível horário. E outra coisa, se for compatível horário, eu ainda posso fazer o seguinte, eu posso exercer o cargo, né, e exercer o mandato e receber pelos dois, desde que não ultrapasse o teto funcional. Então aqui nós temos, por exemplo, um candidato, eu vou dizer que é fato público, né? Nós temos um candidato aqui, Raimundo no INSS. Raimundo no INSS, pelas últimas notícias que eu tive, ele é vereador e continua trabalhando no INSS. Nós tivemos por um tempo na Câmara um vereador, Lipa Xavier. Ele era empregado da Caixa Econômica Federal e também era vereador. Por quê? Porque nos dois casos, o Raimundo INSS era um cargo efetivo, que ele chegou por concurso público, era compatível com o horário, então ele podia acumular com o mandato. Meu amigo Lipa Xavier era vereador, exercia o mandato, mas era funcionário da Caixa por concurso público, então não tinha problema, entendeu? Então, o vereador, você ainda pode acumular, né? Você pode acumular o exercício do cargo, emprego com mandato, e, obviamente, receber pelos dois. E você ainda tem como vereador a seguinte opção. Vamos supor que eu tivesse um cargo público que eu ganhasse mais do que eu ganho como vereador. Eu podia também, se não quisesse acumular, porque às vezes eu não quero acumular, se eu não quisesse acumular, eu ainda posso fazer o seguinte, não, eu vou exercer o mandato, mas eu quero continuar recebendo como se no cargo estivesse. No caso de vereador, eu tenho essas duas opções. Eu posso exercer o mandato e junto a exercer o cargo e o emprego, recebendo pelos dois, e eu ainda posso exercer o mandato, só o mandato, e escolher receber o que me paga o cargo ou emprego público efetivo. Fechou? Então, recapitulando, o que a gente viu até agora? Nós começamos tratando da imunidade parlamentar. Importante a disposição do artigo, mas guarde na manga o que disse o Supremo Tribunal Federal naquela fatídica, né, decisão. Depois nós vimos vedações. Vedações aplicáveis desde a expedição do diploma e vedações aplicáveis a partir da posse. Todas as vedações estão relacionadas a quê? A evitar o chamado conflito de interesse.